Olá, turma. Tudo bem? Iniciando aí a nossa aula 3 sobre modelamento intermediário geométrico. Nós vamos fazer uma introdução sobre o assunto, qual a importância de saber esses comandos, e depois vamos partir para os comandos, fazendo uma abordagem de como eles funcionam. Introdução. Primeira coisa, o que é um modelo intermediário? O que a gente pode considerar que é um modelo intermediário? A definição deles são figuras geométricas de formato de maior complexidade que exige maior domínio das ferramentas de desenho CAD. Então, quando você pega algum desenho que você tem um formato mais complexo, então você vai exigir mais de conhecimento do AutoCAD para fazer uma peça de maneira precisa e também de maneira rápida. Você pode até fazer com um comando simples, mas o tempo que você leva é maior e a precisão também, às vezes, em algumas situações, pode não ficar tão boa. Tá? Então, o que a gente quer do projetista de CAD nessa aula? É que você tenha o conhecimento dessas ferramentas que possam auxiliar a você desenvolver projetos de maior complexidade. Tá? Por exemplo, você vai precisar dessas ferramentas para fazer uma planta baixa e você também pode precisar dessas ferramentas para fazer, por exemplo, esse projeto de disco de semeadora, que inclusive esses exercícios estão na atividade avaliativa que vocês vão realizar. Bom, modelamento intermediário geométrico. Aonde que ficam essas ferramentas? Bom, nós temos aí de modelamento intermediário os comandos de modificação, que vai ser o comando cópia, vai ser o comando que está aqui, ó, mostrando para vocês o comando cópia, está nesse ponto aqui, ok? Nós temos o comando espelhamento. Onde está espelhamento? Está aqui, ó. Em inglês seria mirror. Nós temos o comando escala. O comando escala vem logo abaixo do mirror. Comando de rotação. O comando de rotação está aqui. Nós temos o comando array. O comando array que está aqui no canto. Tudo dentro, ó, dessa barra de ferramenta chamado de modificação. Ok? E para finalizar na aula de hoje, também vamos abordar o comando explodir, que é esse aqui do canto. Na barra de desenho, que aqui é a barra draw, ok? Que comando nós vamos explorar? Esse comando aqui, tá? Essa seta, nós temos alguns comandos lá dentro. Nós vamos explorar o comando boundary, ou o comando limite, se a sua versão for em português, e o comando hatch, que é o comando de textura. No comando de vocês vai estar escrito como rachura. Bom, primeira coisa, o que é o comando copy? É o comando que copia todos os elementos selecionados do desenho com o mesmo formato do original. Tá? Então você vai selecionar esse desenho e vai copiar ele várias vezes sem ter que fazer ele novamente. Qual que é a aplicação dele? Numa situação em que você tem uma sequência de figuras de mesmo formato que se repita diversas vezes. Tá? Então, como que você faz? Você seleciona o seu objeto, tá? Aciona o comando copy primeiro, tá aqui o comando copy, seleciona o objeto e aonde você for clicando, ele vai reproduzindo a sua peça. Comando mirror. Comando mirror, ele copia todos os elementos, cria uma cópia, a uma determinada distância. Tá? Essa distância é o quê? É o eixo em que você trabalha, que é o eixo de espelhamento. Aonde que a gente tem a aplicação desse comando? Em peças que apresentam uma determinada simetria. Então, se você tiver uma peça que é simétrica tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, você não precisa fazer ela totalmente. Faz metade, espelha. Se ela também for simétrica tanto na direita e na esquerda quanto em cima e embaixo, você precisa desenhar só um quarto dela. E fazendo espelhamento, você faz as outras partes da sua peça. Ok? Vamos, inclusive, ter um exemplo explorando essa situação. Então, como que a gente faz? A gente seleciona o comando mirror, está aqui, seleciona a peça
Cria um eixo de espelhamento, clicando, por exemplo, nesses dois pontos, caso eu queira que eles fiquem próximos, e coloco na posição em que eu quero colocar. Seleciono o primeiro ponto aqui, né, esse primeiro ponto. O segundo eu seleciono aqui, ou deixo pelo menos a minha linha a 90 graus, e espelho a peça para o outro lado. Se eu colocar um ângulo diferente, se eu colocar, por exemplo, inclinado nesse ponto, a minha peça também vai estar rotacionada com esse ponto aqui, porque ele pega como se fosse um espelho mesmo, ok? Comando escala, ele define as proporções do desenho, maior ou menor que seu tamanho original, tá? Que situação que eu vou usar o comando de escala? Por exemplo, que eu faço um desenho, e esse desenho tem suas modificações, seja para uma ampliação ou para uma redução, e ele mantém o mesmo formato. Eu preciso desenhar tudo novamente? Não é necessário. É só dar o comando scale, colocar o fator de escala e ele pode ampliar ou reduzir. Se eu colocar acima de 1, ele amplia, porque ele pega aquele fator, todas aquelas dimensões e multiplica por aquele fator de escala. Se eu colocar entre 0 e 1, esse fator vai ficar, essa peça vai ficar reduzida, né? Então está aqui o comando scale, que a gente vai trabalhar. Como que ele vai atuar? Eu posso pegar uma peça, essa aqui é uma peça inicial, original, ok? Que eu coloquei, e coloco um fator de escala. A partir do ponto em que eu seleciono, por exemplo, eu selecionei o ponto central, ele vai crescer desse ponto central e vai ampliar suas dimensões. Se eu clicasse nesse ponto aqui, ó, ele seria desse ponto, ele faria suas ampliações também. Então, você vai precisar selecionar o ponto de início, onde vai manter o ponto fixo, colocar o fator de escala para ele saber se vai aumentar ou reduzir. Comando rotação. Esse é importante. Esse vocês vão utilizar muito, tá? Ele provoca, é o comando que provoca um giro nos elementos, tá? Selecionados em torno de um plano bidimensional. Opa, tá aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma peça. Eu desenhei, eu preciso rotacionar ela a 45 graus. Então, seleciono essa peça, seleciono um ponto de rotação e em cima dele ele vai fazer esse giro de acordo com o ângulo que eu coloco. Posso ser digitado para ser mais preciso, ou às vezes eu tenho algum ponto de intenção, eu coloco aquele ponto e ele faz o giro automático, ok? Só digitando, só clicando na tela. Então, como que eu faço? Eu pego a minha peça, que é essa daqui original que está em sombra, ok? E aí eu clico num ponto de rotação e eu posso colocar esse giro tanto manual como na barra de interação com a máquina, você coloca o ângulo que você quer de rotação. Comando array, que seria em português comando matriz, né? É um comando de repetição de elementos, só que se esse elemento tiver uma determinada distância e uma certa quantidade, ele sempre é periódica, pode ser linear, pode ser circular ou pode ser por um caminho pré-definido, eu consigo fazer essa repetição de maneira rápida e eficiente e precisa, tá? Qual é a aplicação que você tem? Repetição de peças de mesmo formato por distâncias fixas. Aonde que a gente vai ver isso? A gente pode enxergar isso no disco, na roda dessa, no disco de semeadora, que está na atividade avaliativa. Vocês vão ter os furos e ali você consegue fazer aquele padrão em um comando apenas, tá? Ele aparece aqui com um comando chamado array, se for a versão inglesa, matriz em versão em português, tá bom? Ele pode ser retangular, que eu vou ter matriz, eu vou ter aqui linhas, colunas, linhas no caso, e colunas a se determinar. No caso, esse daqui cada um desse é uma coluna, e cada um desse aqui é uma linha, tá? Então, determino ali qual é o número de linha, qual é o número de coluna, qual a distância entre eles, e ele vai fazer um comando automático. O outro é você fazer um caminho. Então, você seleciona esse caminho, você monta um caminho aleatório, pega na base dele, coloca o seu objeto, determina a distância, determina o caminho e ele vai fazer essa repetição em cima dessa linha. E uma outra forma
é fazer ele retangular, circular, ou polar, como eles chamam também, que é você ter um centro, né? Você tem um centro de rotação, você tem a sua peça original, e aí você coloca ali, ó, eu quero tantas peças. Aí ele vai, dentro de 360 graus, ele vai colocar o número de repetições da peça que você necessita. Outro comando bastante interessante aí é o preenchimento de área, comando hatch, né? Então você precisa aplicar uma textura no seu objeto, tá? Que nem está na planta baixa do galpão bovino, tá? Então vai ter uma parte que é piso de concreto, ou você quer fazer uma parte ali que seja metálico, de concreto, madeira, piso, qualquer coisa, né? Você vai usar esse comando aqui, que é o preenchimento de área, tá? Chamar também de rachura. O que você precisa? Você precisa fazer determinar uma área fechada. Você vai pegar uma área fechada e ali dentro, de acordo com a textura que está selecionada, é só clicar lá dentro e ele vai fazer esse preenchimento de textura. Então eu tenho, por exemplo, essa peça aí, eu quero aplicar uma textura só nessa parte do anel aqui, externa, tá? Essa parte entre o hexágono e o círculo. Eu aplicando o comando hatch, por exemplo, coloquei textura de tijolo, ele acaba aplicando dentro dessa área que foi selecionada. Limitação de área, ou boundary na versão inglesa, ou se tiver na versão portuguesa vai estar em limite, né? A função dele é unir os diferentes elementos do desenho formando uma figura única e complexa, tá? Então, por exemplo, se você tem uma região em que você foi formada toda por linha, numa planta, por exemplo, e você quer determinar aquela área formando um objeto único para calcular uma área, ou você faz uma peça em que ele é uma união de círculo com retângulo e assim por diante, que é transformar numa peça única para fazer, por exemplo, uma extrusão, transformar num objeto sólido com área complexa. Você vai precisar utilizar esse comando aqui para poder fazer a união desses diferentes elementos. Tá? É um comando fácil de se utilizar. Antigamente existia o pedit, hoje não utiliza mais, ele não está nas versões atualizadas, ele foi meio que tirado de fora de uso, né? Então é um comando bem fácil em que você seleciona uma área, transforma, ou os elementos que trabalham com ele, transforma num objeto único, e esse objeto você consegue tirar bastante, transformar em uma extrusão, calcular área e assim por diante. Tá? A aplicação dele é a união de linhas e formas aleatórias de uma figura única. Tá? Então você precisa trabalhar em uma área única que você não consegue fazer com as figuras geométricas básicas, você precisa, além de fazer primeiro o desenho dele em 2D, você precisa aí depois fazer essa união de peças para poder trabalhar com essa figura. Então, por exemplo, eu tenho ali um objeto que eu desenhei, tá? Esse objeto é composto por várias linhas, né? Tá aqui todo o formato dele. O que eu faço? Eu seleciono o comando boundary, ele vai pedir aqui para colocar o pick point. Quando a gente clica, é só clicar dentro da área. Ele automaticamente já seleciona todo o contorno e transforma numa peça única. Quando você clica Enter, ele volta a abrir essa janela novamente, você clica em OK e a sua peça transformou em um objeto único de formato mais complexo, que seria essa situação, que quando você passa o mouse agora, ele seleciona toda a área do seu objeto. Bom, pessoal, de parte teórica, hoje ficamos por aqui. Recomendo vocês lerem o capítulo 4 do livro AutoCAD, Ferramentas Essenciais para Ciências Agrárias, e também dar uma olhada nos capítulos 2.8 e 2.9 do AutoCAD, de Introdução ao AutoCAD, que tem ali alguns comandos que não foram abordados na aula anterior. Mas de base, vamos ficar com o livro com o capítulo 4 do livro de Ciências Agrárias, ok? Agradeço aí a atenção de vocês.
Bom estudo, boa semana e não deixe de fazer as atividades no AVA. Até mais!